Então, dando sequência à nossa resolução de questões, a gente tem uma questão também de semelhança de triângulos, onde a gente tem uma casa de 6 metros de altura produz uma sombra de 3,5 metros, então a gente tem a altura da casa e a sombra que ela projeta no chão é de 3,5 metros. No instante que o edifício produz uma sombra de 35 metros de comprimento e uma altura de x, que a gente não sabe e vai descobrir usando as propriedades das razões, proporções e semelhança de triângulos. Então, no nosso problema, a gente tem dois tipos de medida. A gente tem as medidas que estão na vertical, as medidas que estão na vertical, certo? Quais são essas medidas? A altura do prédio, a gente tem uma altura na vertical, certo? A gente tem o x, tá na vertical, vertical a gente vai representar por v, certo? Vertical, a gente tem essa medida aqui, essa medida que a gente chama de x, certo? E a gente tem essa medida de 6 que também está na vertical, vertical em pé. Horizontal, a gente vai chamar as medidas que estão deitadas. Então, por convicção, toda medida que está em pé, ela tem que ficar uma em cima da outra. Então, x está para 6. X está para 6. Do mesmo modo que o 35 está para o 3,5. Então, 35 está para o 3,5 metros. Nessas condições, a gente pode fazer essa comparação fazendo a multiplicação e encontrando os valores que a gente precisa. A gente precisa encontrar o x, então a gente vai multiplicar cruzado. Aqui e aqui. 3,5 vezes x é uma letra vezes um número. Então, é só repetir o número e a letra. 35 vezes 6, a gente pode fazer essa conta aqui, ó. 6 vezes 5, 30. Sobe o 3. 6 vezes 3, 18. Mais 3 dá 21. Então, a medida que a gente quer é o 210. Aqui a gente tem uma quantidade numérica, então, por convicção de equações, a gente sempre tem que descer ela, lembram? Então, x vai ser igual a 210 dividido por 3,5. A gente vai fazer essa conta aqui ao lado. É uma divisão. 210 é um valor inteiro, não tem vírgula, e 3,5 é um valor decimal. Para a gente fazer essa conta, a gente tem que adicionar uma vírgula e um zero aqui, para ficar com as mesmas quantidades de casas decimais. Então, desse modo, eu vou botar mais aqui embaixo para ficar com um pouco mais de espaço. 3,5, né? A gente adicionou uma vírgula e um zero, então ficou agora a mesma quantidade de casas decimais. A gente pode simplesmente desconsiderar essas vírgulas e a gente vai fazer a conta de 2.100 por 35. Qual número multiplicado por 35 chega próximo de 200? Se eu multiplicar por 6, vai dar exatamente 210. Então, 35 vezes 6 vai dar exatamente 210. Fazendo a subtração aqui, eu tenho 0, 0, 0. Para completar esse zero, a gente multiplica aqui por 0, ó, e zerou toda a nossa divisão. A gente achou o valor 60. Então, a gente achou 60. Como a gente quer essa altura desse prédio, que é a altura x, o x vai valer 60. E como é uma altura, uma unidade métrica, eu não posso esquecer da unidade métrica que a gente está trabalhando, que seria o metro. Então, seria 60 metros. Essa é uma questão muito simples, né? Basta a gente fazer essa manipulação de razões e proporções, onde a gente pode fazer isso de forma prática e objetiva. Toda razão ela é escrita dessa forma. A gente vai fazer usando essa notação de razões e proporções. Qualquer que seja o valor que a gente for utilizar, né? Então, por exemplo, se a gente fosse dizer que aqui 2 está para 4, do mesmo modo que 3 está para x. Qual seria o valor de x? Só era multiplicar. 2 vezes x é 2x. 3 vezes 4 é 12. Então, x é igual a 12. O 4 vai descer aqui. Dividido por 4. 12 dividido por 4 é igual a 3. Essa seria o nosso valor. Eu fiz aqui a mesma conta, só que aqui eu usei decimal. Então, a nossa resposta final é
60 para o valor do prédio. Eu agradeço a sua atenção e até a próxima.